Hoje, vamos mergulhar na mente de Rick Grimes, o homem, o líder e o símbolo de um mundo em ruínas. Rick não é apenas o protagonista de The Walking Dead. Ele é o espelho das nossas contradições. Um homem comum, transformado por circunstâncias extraordinárias. Obrigado a se reinventar em um mundo onde a linha entre o bem e o mal deixou de existir. Neste vídeo, vamos explorar sua história, sua psicologia e o impacto devastador e inspirador que ele teve no universo da série. Prepare-se, porque entender Rick Grimes é mergulhar em um abismo de humanidade, dor e esperança. Antes de o apocalipse transformar o mundo em um campo de batalha pela sobrevivência, Rick Grimes era apenas um homem comum, um policial dedicado, um marido presente e um pai amoroso. Xerife adjunto de uma pequena cidade na Geórgia, ele vivia uma vida de rotina, guiada por princípios sólidos e uma fé inabalável na ordem. Sua vida girava em torno da família e do dever. Lori, sua esposa, era o alicerce emocional que o mantinha equilibrado, enquanto o pequeno Carl representava tudo o que ele acreditava valer a pena proteger. Rick era o tipo de homem que acreditava que a bondade, no fim das contas, sempre prevaleceria. Ele via o mundo como um lugar regido por regras claras, onde a justiça era alcançada pela aplicação da lei, e onde o certo e o errado podiam ser separados com a frieza de um relatório policial. Ele acreditava no sistema, nas instituições e principalmente nas pessoas. Mas esse idealismo estava prestes a ser destruído. O mundo que Rick conhecia começava a desmoronar silenciosamente, primeiro com a violência nas ruas, e finalmente com o colapso total da civilização. E com esse colapso, o próprio conceito de moralidade passaria a ser questionado. Tudo mudou quando Rick foi baleado durante uma perseguição policial, um momento que simboliza o fim literal de sua vida anterior. Ele entrou em coma, e enquanto dormia, o mundo sucumbia ao caos. Hospitais abandonados, sirenes que nunca mais tocaram, e o eco distante da civilização que desaparecia lentamente. Quando Rick acorda, o cenário é de pesadelo. Um hospital devastado, corredores manchados de sangue, portas trancadas com avisos desesperados. Ele não acorda apenas de um coma físico. Ele desperta para um novo estado de existência, onde as regras que antes guiavam sua vida não têm mais valor. Essa sequência é icônica. Rick caminhando por corredores desolados, encontrando corpos cobertos por lençóis e portas batendo com o vento, é uma das mais poderosas metáforas de toda a série. Ela marca não apenas o início do apocalipse, mas o renascimento simbólico de Rick. Aquele homem de farda que acreditava em justiça e em ordem, agora precisa aprender a sobreviver em um mundo que não reconhece nenhuma das duas, nem a justiça e nem a ordem. Quando ele sai do hospital, primeiro em uma bicicleta e depois montado em um cavalo vagando por ruas silenciosas e cheias de mortos, o contraste é brutal. O xerife que antes representava a lei, agora cavalga em meio às ruínas da civilização. É o nascimento de um novo tipo de líder, não mais sustentado por regras, mas por instinto e necessidade. A partir desse ponto, Rick começa sua jornada não apenas física, mas moral e espiritual. Ele tenta preservar sua humanidade e proteger os outros, mas a cada passo percebe que a sobrevivência cobra um preço. Em um mundo sem leis, a bondade se torna uma fraqueza, e o homem que antes acreditava na justiça terá de escolher entre ser justo ou continuar vivo. Rick é desde o início o retrato da luta eterna entre a moral e a sobrevivência, entre a lei e o instinto, entre o homem que ele era e o que o mundo força a se tornar. Será que o xerife que acreditava no certo e no errado conseguirá continuar sendo justo em um mundo onde o certo é simplesmente continuar respirando? You're staying. This isn't a democracy anymore. Com o passar do tempo, Rick Grimes deixa de ser apenas um sobrevivente. Ele se transforma em algo maior e mais perigoso. Não por escolha, nem por ambição, mas porque o mundo precisa de alguém disposto a tomar as decisões que ninguém mais tem coragem de tomar. Desde o instante em que encontra outros sobreviventes,
O instinto de proteção de Rick aflora como uma extensão natural de quem ele sempre foi. Mesmo em meio ao caos, ele continua acreditando que pode restaurar a ordem, como se, de alguma forma, o distintivo que já carregou ainda tivesse algum valor. Mas, nesse novo mundo, a lei não vem mais de uma instituição. Ela nasce das mãos de quem sobrevive. Rick não é o mais forte fisicamente, mas é o que carrega o peso mais insuportável, o peso de decidir quem vive e quem morre. Essa responsabilidade o transforma lentamente em algo híbrido, um homem que luta para manter a humanidade dos outros enquanto a sua própria se desfaz, fragmento por fragmento. No início, Rick tenta manter vivo o código moral que o definia antes do apocalipse. Ele acredita em justiça, compaixão, empatia, os pilares do homem que um dia foi, mas o mundo dos mortos não recompensa a bondade. A cada perda, a cada traição, esses valores vão sendo corroídos, como se o próprio apocalipse se infiltrasse em sua mente. Rick percebe que as regras antigas não se aplicam mais. O certo e o errado se misturam, e ele precisa reinventar sua bússola moral a cada novo dia. O policial que antes prendia criminosos agora mata para proteger os seus. E por mais que tente justificar suas ações, o eco das mortes que causa começa a assombrá-lo. O primeiro grande colapso ocorre com Shane Walsh, seu melhor amigo e ex-parceiro. Shane representa tudo aquilo que Rick teme se tornar, um homem guiado puramente pelo instinto. O conflito entre eles não é apenas uma luta por liderança, é uma luta simbólica entre o homem da lei e o homem da sobrevivência. Quando Rick é forçado a matá-lo, o ato se torna um marco na sua transformação. Não foi apenas o amigo que ele matou naquele campo, foi o último vestígio do Rick que acreditava na justiça. A partir desse momento, algo dentro dele se quebra. O xerife, que acreditava em regras, dá lugar ao homem que precisa criá-las. Shane se torna o primeiro de muitos fantasmas que o perseguirão, lembrando constantemente do preço de suas escolhas. Com o tempo, Rick começa a oscilar perigosamente entre os dois extremos, o protetor e o predador. De um lado, o pai que arrisca tudo para salvar os outros. De outro, o guerreiro que mata sem hesitar para preservar o grupo. Essa dualidade é o coração de sua jornada, e também sua ruína. Em sua busca para manter a humanidade viva em seus companheiros, Rick vai pouco a pouco sacrificando a própria. Ele se torna o que o mundo exige, um homem capaz de amar com ternura e matar com frieza. A liderança de Rick é uma bênção e uma maldição. Bênção porque dá esperança aos que o seguem. Maldição porque o transforma em algo que ele jurou nunca ser. E à medida que o mundo endurece, uma pergunta começa a ecoar em sua mente. Uma que o perseguirá por toda a sua jornada. Em que momento proteger os outros deixa de ser um ato de amor e se torna um ato de loucura? You're staying. This isn't a democracy anymore. Entender Rick Grimes é compreender o colapso de um homem diante do impossível. Não apenas o colapso do mundo ao seu redor, mas o desmoronar interno, lento e doloroso de quem tenta continuar sendo humano enquanto tudo que é humano morre. Rick começa sua jornada como um homem racional, um policial acostumado à lógica, às regras, à estrutura. Sua mente era treinada para encontrar soluções dentro da lei, para acreditar que todo problema tinha uma resposta correta. Mas o apocalipse não tem regras. Não há mais certo, errado, justiça ou protocolo. E quando essas verdades se apagam, o que sobra é o instinto. À medida que o caos se intensifica, a estrutura mental que sustentava Rick começa a rachar. Ele ainda tenta manter o raciocínio e o controle, mas o peso das perdas o empurra cada vez mais para um território desconhecido, o da emoção bruta, do medo, da raiva, do amor desesperado por aqueles que ainda restam. Esses sentimentos que o tornavam humano também se tornam sua maior vulnerabilidade. Em um mundo em que hesitar significa morrer, sentir é perigoso. A morte de Laurie durante o parto de Judith é o ponto de ruptura definitivo. Rick já havia perdido amigos, confiança e fé.
Agora perde a âncora emocional que o mantinha ligado ao que restava de normalidade. Quando Lori morre, Rick não apenas perde a esposa, ele perde a si mesmo. O luto o consome, e sua mente começa a se fragmentar. Ele começa a ouvir vozes, a ver Lori em alucinações, fica vagando pelos corredores da prisão, falando com um telefone que não está conectado a nada. Essas cenas, que se tornaram icônicas na série, representam mais do que uma crise emocional. Elas simbolizam o nascimento do Rick selvagem, o homem que abandona as leis da razão para sobreviver em um mundo sem lógica. Durante esse período, Rick vive entre dois mundos, o real e o simbólico. De um lado, o líder que os outros ainda veem. Do outro, o homem despedaçado que conversa com fantasmas. Sua mente cria pontes entre o passado e o presente, como uma tentativa desesperada de manter viva a imagem da família, da humanidade e daquilo que o fazia acreditar que a vida ainda tinha sentido. Mas, paradoxalmente, é essa loucura que o mantém vivo. Rick se reconstrói a partir da própria ruína. Ele aprende a canalizar a dor em determinação, a transformar a culpa em força. A sanidade o abandonou, mas em seu lugar nasce algo novo. Uma inteligência emocional bruta, uma sobrevivência instintiva que o torna mais perigoso, mais imprevisível, mais humano do que nunca. O Rick que emerge dessa fase é uma versão distorcida do homem que um dia foi. Ele continua sendo um líder, mas agora sua liderança é moldada pelo trauma. Cada decisão é tomada com o peso dos mortos sobre os ombros. Cada vitória é acompanhada pela lembrança de quantos ele perdeu para conquistá-la. A psicologia de Rick é um espelho da condição humana em seu limite, um retrato de como a mente tenta encontrar sentido em um mundo que deixou de fazer sentido. Ele é o herói que se fragmenta, mas também o homem que, mesmo em ruína, continua lutando. E talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. Rick não é o homem que perdeu a razão, é o homem que aprendeu a sobreviver sem ela. You're staying. This isn't a democracy anymore. O encontro com Negan marca o ponto de ruptura definitivo na trajetória de Rick Grimes. O homem que acreditava ter visto o pior do mundo descobre que o verdadeiro horror ainda estava por vir. Diante de seus olhos, o líder inquebrável é despedaçado, não apenas física, mas espiritualmente. Quando Negan ergue Lucille, o taco de beisebol envolto em arame farpado, e mata Abraham e Glenn com brutalidade fria, algo morre dentro de Rick. Não é apenas a perda de dois companheiros, é o colapso de sua própria crença no controle. Pela primeira vez desde que acordou naquele hospital, Rick se vê impotente, reduzido a um homem ajoelhado, chorando, quebrado, enquanto o mundo ao redor se desfaz. Aquela cena, talvez a mais brutal de The Walking Dead, é o momento em que Rick é forçado a encarar o abismo, o instante em que o herói se curva diante do caos. Negan não o derrota apenas com força, ele o destrói psicologicamente. Diante de Lucille, Rick entende que, no novo mundo, nem mesmo a liderança garante poder. O medo se torna a nova moeda de troca, e Negan é o banqueiro desse terror. A partir desse ponto, o Rick que conhecíamos deixa de existir. O xerife que acreditava em compaixão e moralidade é substituído por um homem endurecido, pragmático, moldado pelo trauma. Ele passa a carregar não apenas o desejo de proteger, mas a necessidade de vingar. E é nesse limiar entre justiça e vingança que nasce o Rick da Era da Brutalidade. Durante meses, ele vive sob o domínio dos salvadores, submetido à humilhação e ao medo. O líder é obrigado a curvar-se, a obedecer, a fingir submissão, não por covardia, mas por estratégia. Ele sabe que o verdadeiro poder não está em reagir, mas em esperar o momento certo para contra-atacar. Essa é a lição mais amarga que o Apocalipse lhe ensina. Às vezes, sobreviver é engolir o próprio orgulho. Mas o espírito de Rick nunca foi feito para permanecer ajoelhado. A dor da perda, o peso da impotência e o desejo da libertação se fundem e o transformam em algo novo.
Ele começa a entender que, para vencer Negan, precisa ser tão implacável quanto ele, sem perder completamente aquilo que o torna humano. É uma linha tênue, quase invisível, e Rick caminha sobre ela com os pés descalços. A guerra entre Alexandria, Hilltop, o Reino e os Salvadores não é apenas um conflito de comunidades. É um embate ideológico entre duas visões de mundo. De um lado, Negan e sua filosofia do medo. Do outro, Rick e sua crença ainda que abalada na reconstrução da civilização. A batalha se estende por campos e muros, por sangue e lágrimas. Cada confronto traz à tona o que há de mais primitivo e mais heróico no ser humano. Rick mata, mente, sacrifica, e cada ato o afasta um pouco mais do homem que um dia foi. Mas, paradoxalmente, é essa mesma brutalidade que o aproxima de uma verdade essencial. A sobrevivência exige monstros, mas também exige limites. No ápice dessa guerra, Rick enfrenta Negan não apenas como inimigo, mas como um reflexo. Eles são dois lados do mesmo espelho. Ambos líderes, ambos quebrados, ambos acreditando que suas escolhas são justificáveis. A diferença é que Negan acredita no controle pelo medo, enquanto Rick, mesmo coberto de cicatrizes, ainda acredita na esperança. Quando Rick finalmente o derrota, algo surpreendente acontece. Ele escolhe poupar Negan. Minha misericórdia prevalece sobre a minha ira. Esse gesto, em um mundo onde a morte é a resposta natural, é o maior ato de rebeldia possível. Ao recusar-se a matar, Rick recupera o que Negan havia lhe tirado, seu poder moral. Não é apenas o fim da guerra, é o renascimento de Rick Grimes. O homem que foi reduzido ao pó ergue-se novamente, não com o ódio de um vingador, mas com a convicção de um líder que compreendeu que a verdadeira força está em restaurar o que o mundo destruiu, a humanidade. Hey. You're staying. This isn't a democracy anymore. Após a guerra contra os Salvadores, Rick Grimes se vê diante da decisão mais difícil de sua vida, e talvez a mais importante. Diante de um Negan derrotado, ensanguentado e quebrado, ele escolhe não matá-lo. Essa escolha divide seu grupo, choca seus aliados e desafia toda a lógica brutal daquele novo mundo. Mas é também um momento em que Rick finalmente se liberta do ciclo de violência que o consumia desde o início. Durante toda a sua jornada, Rick acreditou que a força era a única forma de garantir a sobrevivência. Ele matou, perdeu, reconstruiu, e ainda assim, cada vitória vinha acompanhada de mais sangue. Ao poupar Negan, Rick faz algo que poucos seriam capazes de fazer. Ele renuncia ao poder que a vingança oferece. E, ao fazê-lo, recupera algo que o Apocalipse tentou arrancar dele inúmeras vezes: sua humanidade. Esse gesto de misericórdia não é fraqueza. É a prova de que, mesmo depois de atravessar o inferno, Rick ainda acredita em um ideal maior, o de reconstruir, não apenas sobreviver. Ele entende que, se o novo mundo nascer do ódio, estará condenado a repetir os erros do passado. A paz, por mais improvável que pareça, só pode surgir quando alguém escolhe quebrar a corrente da destruição. Ao decidir manter Negan vivo, Rick transforma a punição em símbolo. Negan viverá, mas como prisioneiro de seus próprios atos. Um lembrete constante de que a civilização pode ser cruel, mas também justa. Esse ato sela o verdadeiro renascimento de Rick Grimes, não o guerreiro, mas o construtor, não o executor, mas o reformador. Ele começa a sonhar novamente com o futuro, um mundo onde comunidades cooperam, onde a agricultura floresce, onde as crianças crescem sem o peso da violência. É o retorno da esperança, não como ilusão, mas como escolha consciente. Mas o preço da humanidade é alto. Rick está exausto, física e emocionalmente.
Cada perda o marcou. Cada vida salva custou algo de si mesmo. O homem que acreditava em justiça agora carrega as cicatrizes da sobrevivência. Mesmo assim, ele continua, porque para Rick, desistir seria o mesmo que morrer. Seu caminho de redenção culmina em um último ato de sacrifício. Durante um ataque de zumbis, Rick, gravemente ferido, toma uma decisão que ecoa como o clímax de sua jornada. Ele destrói a ponte que separa seu grupo da morte certa, sacrificando-se para salvar todos. Naquele instante, ele não é mais o líder, o soldado ou o sobrevivente. Ele é o símbolo do que restou da humanidade no fim do mundo. O fogo da explosão se torna sua coroa, e o eco distante de sua voz é o epitáfio de um homem que nunca desistiu de acreditar. Mas o destino é irônico. Rick sobrevive. Ferido, levado por um helicóptero desconhecido, ele desaparece, deixando para trás não um corpo, mas uma lenda. O homem morre, e o mito nasce. You're staying. This isn't a democracy anymore. Mesmo após a sua partida, a sombra de Rick continua a guiar o mundo que ele ajudou a reconstruir. Ele se torna mais do que um líder, torna-se uma ideia. Cada personagem que sobrevive carrega um fragmento dele. Judith, a esperança. Michonne, a força. Daryl, a lealdade. Maggie, a fé na justiça. Rick é lembrado não apenas como o homem que lutou, mas como o homem que acreditou. Sua presença é sentida em cada muro reconstruído, em cada colheita, em cada decisão que os sobreviventes tomam para manter viva a esperança. Ele é o eco que ressoa nas novas gerações, o lembrete de que, mesmo em meio ao caos, alguém um dia acreditou que a humanidade valia a pena. Mas seu legado é ambíguo. Rick criou comunidades, mas também destruiu vidas. Inspirou coragem, mas deixou rastros de dor. Seu nome é sinônimo de sacrifício e também de obsessão, porque em sua busca por um mundo melhor, ele se tornou aquilo que mais temia, um homem disposto a tudo. Rick é herói para alguns, Marte para outros e para muitos um fantasma. Sua história é contada como lenda, mas as cicatrizes que deixou são reais. Ele não apenas moldou o novo mundo, ele o definiu, e é essa dualidade que torna seu legado eterno. Em um universo onde o bem e o mal se confundem, talvez o verdadeiro legado de Rick Grimes seja nos lembrar que a humanidade é imperfeita, mas persistente. Que mesmo quando a civilização cai, os valores que nos tornam humanos podem ser reconstruídos, tijolo por tijolo, coração por coração. Rick Grimes não foi apenas um homem que sobreviveu ao apocalipse. Foi o homem que se recusou a deixar que o apocalipse o definisse. E por isso permanece vivo, não só na carne, mas na memória de todos que ainda lutam por um amanhã. E o que você acha? Rick salvou o mundo ou apenas o moldou à sua própria imagem? É possível liderar sem se tornar aquilo que se combate? E se o mundo voltasse ao normal, Rick ainda seria o herói ou apenas mais um homem quebrado? Deixe seu ponto de vista nos comentários. E se você gostou dessa análise profunda sobre a psique e o legado de Rick Grimes e quer ver mais mergulhos psicológicos no universo de The Walking Dead, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo. E lembre-se, no fim do mundo, a humanidade é o último recurso.